Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 9 de novembro, a igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão, a Catedral de Roma, e a palavra de Deus está no Evangelho de São João, capítulo 2, do 13 até o 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. Ele disse aos que vendiam as pombas: "Tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio." Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: "O zelo por tua casa me consumirá." Então os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras para agir assim?" Ele respondeu: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui, esta palavra de hoje é a prova de como Jesus agiu diante da corrupção no templo, diante das coisas erradas que estavam acontecendo no templo. Isso daqui já justificaria todos os vídeos que nós fazemos contra as denúncias, com as denúncias que, vamos dizer assim, são totalmente contrárias ao que a igreja diz a respeito de um bom culto a Deus. É como se a gente pegasse o chicote e tirasse aqueles que estão tendo uma postura totalmente contrária ao que a própria igreja ensina que é o correto. Bom, eu não vou me alongar muito no evangelho de hoje, porque nós temos uma notícia em que o dicastério para a doutrina da fé contradiz o que já foi indicado em 2019, que era impossível batizar uma pessoa transexual, e agora Túcio Fernandes, que nós já falamos aqui que era herege, contrário ao que a igreja sempre ensinou, traz uma situação totalmente nova para a igreja, e nós já falamos, quando esse cardeal foi escolhido para tal função, que existiria grandes chances da doutrina ser mudada. E está acontecendo. Muitos caçoaram, falando que nós estávamos querendo causar. Não, nós já sabíamos que aconteceria, porque essa postura que ele está trazendo aqui, ele já aplicava na Arquidiocese de Buenos Aires. Transsexuais e homo que forem companheiros poderão ser padrinhos de batismo. O cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, respondeu uma carta de Dom José Negri, bispo de Santo Amaro, no Brasil, que continha algumas perguntas sobre a possível participação nos sacramentos do batismo e do casamento por transexuais e pessoas pares do mesmo sexo. A resposta do cardeal argentino foi que sim, o que contradiz expressamente o que a igreja tem ensinado até agora. Ao contrário do que foi indicado pela Congregação para a Doutrina da Fé em ocasiões anteriores, agora dicastério encarregado de garantir a doutrina e a moral católica
deu rédea solta à possibilidade de transexuais e homo que vive como um casal, pares, né, do mesmo sexo, podem ser padrinhos de batismo. Em setembro de 2015, o bispo de Cádiz, Dom Rafael Zornosa, consultou a doutrina da fé sobre essa possibilidade de ter um trans como padrinho de batismo. E esta foi a resposta. Sobre esse assunto, informo da impossibilidade de ser admitido. O próprio comportamento trans revela publicamente uma atitude oposta à exigência moral de resolver o próprio problema de identidade sexual, de acordo com a verdade do próprio sexo. Portanto, fica evidente, esta pessoa não tem a exigência de levar uma vida de acordo com a fé e a posição de padrinho, Código de Direito Canônico 874, e portanto não pode ser admitida nem na posição de madrinha nem de padrinho. Não vemos nisso discriminação, mas apenas o reconhecimento de uma falta objetiva dos requisitos que pela natureza são necessários para assumir a responsabilidade eclesial de ser padrinho. É evidente que o mesmo diz sobre este comportamento trans pode ser dito sobre homos que vivem com parceiro do mesmo sexo. Ele não leva uma vida de acordo com a fé. No caso dos trans, o prefeito do dicastério da doutrina da fé admite mesmo que esses possam ser batizados, embora não especifique se o farão sobre a condição do sexo biológico ou civil. Respostas, então, ao bispo Dom José Negre de Santo Amaro. Um trans pode ser batizado? Um transexual, que também passou por um tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual, pode receber o batismo nas mesmas condições dos demais fiéis, se não houver situações em que haja risco de gerar escândalo público ou desorientação nos fiéis. No caso de crianças e adolescentes com problemas trans, se estiverem bem preparados e dispostos, poderão receber o batismo, ou seja, contrário ao que a igreja já tinha indicado antes. Ao mesmo tempo, é necessário considerar o seguinte, especialmente quando há dúvidas sobre a situação moral objetiva em que uma pessoa se encontra ou sobre suas disposições subjetivas para com a graça. No caso do batismo, a igreja ensina que quando o sacramento é recebido sem arrependimento pelos pecados graves, o sujeito não recebe a graça santificante, embora receba o caráter sacramental. O catecismo afirma: esta configuração com Cristo e com a igreja realizada pelo Espírito é indelével. Permanece para sempre no cristão como disposição positiva para a graça, como promessa e garantia da proteção divina, como vocação ao culto divino e ao serviço da igreja. São Tomás de Aquino ensinou, com efeito, quando desaparece o impedimento da graça em alguém que recebeu o batismo sem as disposições adequadas, o próprio caráter é uma causa imediata que dispõe a aceitar a graça. Santo Agostinho de Hipona recordou esta situação dizendo que, embora o homem caia no pecado, Cristo não destrói o caráter por ele recebido no batismo e procura o pecador, em que está impresso esse caráter que o identifica como a sua propriedade. Assim, podemos compreender por que o Papa Francisco quis sublinhar que o batismo é a porta que permite que Cristo Senhor se estabeleça na nossa pessoa e que nós mergulhemos no seu mistério. Isso implica concretamente que nem mesmo as portas do sacramento devem ser fechadas por qualquer motivo. Isto é especialmente verdade quando se trata daquele sacramento que é a porta, o batismo. A igreja não é uma alfândega, é a casa dos pais, onde há lugar para todos com a vida cheia de cansaço. Ou seja, sempre com uns discursos e argumentos
que não são claros. Por exemplo, antigamente, na outra postagem, falou não, é impossível. E aqui agora ele fala que é possível, explica, mas a explicação não é clara. A explicação não é clara. É uma explicação que abre várias possibilidades. E é assim que é o jeito desse sujeito fazer teologia, reinterpretando as normas da igreja e a palavra de Deus com o lobby que existe no mundo aí. Assim mesmo, quando persistem dúvidas sobre a situação moral objetiva de uma pessoa ou sobre suas disposições subjetivas em relação à graça, nunca devemos esquecer este aspecto da fidelidade do amor incondicional de Deus, capaz de gerar também com o pecador uma aliança irrevogável, sempre aberta ao desenvolvimento, mesmo imprevisível, isto é, verdade mesmo quando um propósito de emenda não aparece plenamente manifesto no penitente, porque muitas vezes a previsibilidade de uma nova queda não prejudica a autenticidade do propósito. Em qualquer caso, a igreja deve sempre lembrar-nos de viver plenamente todas as implicações do batismo recebido, que devem ser sempre compreendidas e desenvolvidas em todo o caminho da iniciação cristã. Uma pergunta. Agora vai ser as perguntas e as respostas que ele deu. Essa também já era uma, né? Um trans pode ser padrinho ou madrinha de batismo sobre certas condições. Um trans adulto que também tenha sido submetido a tratamento hormonal e cirurgia de resignação sexual pode ser admitido na função de padrinho ou madrinha. Contudo, como essa tarefa não constitui um direito, a prudência pastoral exige que não seja permitida se houver risco de escândalo, de legitimação indevida ou desorientação no âmbito educativo da comunidade eclesial. E como ficaria daí aquela pergunta: vocês prometem educar o filho na fé católica? Ou seja, se a pessoa vive em pecado evidente perante o que a igreja ensinou, como que ela vai conseguir educar na fé? Ela vai educar com contra-testemunho? Isso daí é totalmente errado perante o que a igreja sempre ensinou. Um trans pode ser testemunha de um casamento? Não há nada no atual Código de Direito Canônico que proíba uma pessoa trans de ser testemunha em um casamento. Claro, quando o Código de Direito Canônico foi escrito, nem existiam essas situações ainda. Uma pessoa homo que mora junto pode ser padrinho de uma pessoa batizada? De acordo com o Código de Direito Canônico 874, pode ser padrinho ou madrinha qualquer pessoa que tenha aptidão para isso e leve uma vida de acordo com a fé e o papel que assume. Diferente é o caso em que a convivência de duas pessoas homoemocionais consiste não numa simples convivência, mas numa relação estável e declarada mais uxorosa, bem conhecida pela comunidade. Em todo caso, a devida prudência pastoral, existe uma sábia consideração de situação para salvaguardar o sacramento do batismo e, sobretudo, a sua recepção, que é um bem precioso e deve ser protegido, pois é necessário para a salvação. Ao mesmo tempo, é necessário considerar o real valor que a comunidade eclesial atribui às tarefas dos padrinhos e madrinhas, o papel que desempenham na comunidade e a consideração que demonstram pelo ensinamento da igreja. Por último, há que ter também em conta a possibilidade de existir outra pessoa no círculo familiar que possa garantir a correta transmissão da fé católica ao batizado, sabendo-se que o batizado ainda não pode ser assistido durante o rito, não só como padrinho ou madrinha, mas também como testemunhas do ato batismal. Ou seja, tem momentos em que autoriza, outros momentos quer dizer que não, mas sempre fica aquela questão no ar, nunca é claro, tá? E isso daqui dá precedente para que se realize, entendeu? Mesmo sendo contrário aos ensinamentos da igreja. Pares do mesmo sexo podem aparecer como pais de uma criança que deve ser batizada, que foi adotada ou obrigada por outros métodos com barriga de aluguel. Para que a criança seja batizada, deve haver uma esperança fundada
no que será educada na religião católica. Então, como que pais que vivem junto e têm relações sexuais, ou seja, vivem no pecado, podem educar uma pessoa na fé católica, sendo que eles não vivem a fé católica de fato? Uma pessoa homo e coabitante pode ser testemunha de um casamento? Não há nada no atual direito canônico universal que proíba a pessoa homo e coabitante de ser testemunha de um casamento. Então aqui termina as respostas do Túcio Fernandes, o novo prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Os tempos são muito difíceis, essa resposta dele é escandalosa e contrário a tudo que a igreja já ensinou até hoje. Então, meus irmãos, preparem-se, comprem catecismos da Igreja Católica, comprem Catecismo Maior de São Pio X, se preparem muito bem com documentos que a igreja escreveu até hoje. Porque a partir do que esse senhor entrou, aí vocês já esquecem o que tudo foi ensinado pela igreja. Porque ele foi colocado ali para que faça isso mesmo. Porque é o que ele já fazia como arcebispo. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!